Se a montanha não vem Maomé, Maomé vai à montanha, né? Bom, gente, eu vou começar revisando ácidos carboxílicos, que foi a última coisa que eu ensinei antes de vocês entrarem de férias. Então, como teve gente que faltou e, enfim, a gente ficou ali umas 2 semanas basicamente sem ter conteúdo por causa dos jogos, eu já vou, voltar revisando aí ácidos carboxílicos. E o que são os ácidos carboxílicos? Os ácidos carboxílicos são substâncias que apresentam lá no carbono da ponta, os carbonos da extremidade da cadeia, o grupo chamado carboxila. Carboxila vem da união de hidroxila, que é o OH, que está presente no álcool, no fenol e no enol, com o grupo carbonila, que é o C-O, que vai estar presente nos aldeídos e nas cetonas, Então, quando eu junto esses dois grupos funcionais em um mesmo carbono, porque elas podem aparecer em funções mistas em carbonos diferentes. Aí é álcool mesmo, fenol, enol, aldeído, cetona, Você vai ter que ver lá como é que está a estrutura. Mas se as duas estiverem conectadas no mesmo carbono, ela está dando origem a um grupo chamado carboxila, que é o que vai caracterizar aquela substância como um ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos são muito importantes porque eles estão presentes na manteiga, eles estão presentes nos óleos vegetais, eles estão presentes em shampoos, eles são matéria-prima para a produção de sabão, sabonetes. Então, a gente usa muito ele como produto de limpeza, porque eles tendem a formar gorduras, Mais para frente a gente vai ver que essas gorduras elas podem ser saturadas ou insaturadas. Elas podem ser boas ou más. Mas quase todas as gorduras ou têm a presença de ácidos carboxílicos ou vão produzir, ácidos carboxílicos, Então, ou são provenientes, de reações de oxidação de ácidos carboxílicos. Então, eles têm uma grande importância no dia a dia e na indústria. Bom, como é que a gente nomeia, os ácidos carboxílicos? A nomenclatura dos ácidos carboxílicos, ela segue o mesmo padrão, de todos que a gente viu até agora. Os prefixos met, et, prop, but, pent. Os infixos an, en ou in, se tiver dupla ou tripla na cadeia. Lembrando que não é essa dupla do C com O, tem que ser dupla entre carbonos para ter o en, ou tripla entre carbonos para ser o in. E o final vai ser oico. Uma mudança leve, suave que aparece é que tem que se adicionar a palavra ácido ao início do nome do composto, Então, vamos escrever isso aí para deixar registrado a regrinha de nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Então, elas seguem o nosso padrão de prefixo mais infixo mais sufixo. Diferenças é sempre no sufixo, que aqui vai ser oico, E que o início do nome, então antes do prefixo, a gente vai encontrar ali a palavra ácido, Não pode esquecer de pôr, embora vocês geralmente façam provas de questões fechadas, Mas a gente não sabe as mudanças que vão ter no Enem. E quem faz prova do PAS sabe que de vez em quando vemos questões abertas ali, E esquecer a palavra ácido na frente pode gerar perda de ponto. Não gera, eliminação, mas pode gerar erro de ponto, diminuição de pontuação. Os prefixos, como a gente já sabe, o met, et, prop, but, e aí vai. E os infixos podem ser normalmente o an, Mas temos aí casos em que vão ser utilizados o en e o in. Quais são esses casos? En é para ligação dupla entre carbonos e in é para ligação tripla entre carbonos. Vou os pontinhos aqui, Porque esse aqui vai, que vai. E o que está mudando das outras funções é que na frente a gente acrescenta a palavra ácido e o sufixo que vira oico. Então, vamos pegar aqui uma estrutura de um ácido carboxílico para a gente nomear, a gente começar a treinar aí. Então, pegando aqui essa estrutura,
né? Lembrando que quando a gente tem esse tipo de fórmula, é porque cada extremidade é um carbono. Então, não pode esquecer que aqui é um carbono. Eu fiz o carbono ao contrário, porque a estrutura está ao contrário, mas enfim. Aqui é um carbono, aqui é um carbono, aqui é um carboninho, aqui é um carboninho e aqui também é um carboninho, tá? Então, não esquece que quando está nessa fórmula que chama fórmula geométrica, cada quininha aqui representa um carbono. De boa? Bom, a gente sempre começa a numerar pela função, né? Então, esse é o carbono que está a função, ó, tá vendo? A dupla O e o simples OH, tudo no mesmo carbono. Então, aqui é uma carbonila, indica que isso é um ácido carboxílico, e esse vai ser meu carbono 1. Esse, então, vai ser o 2. Eu poderia descer e fazer 3, mas este caminho é maior, então eu sigo sempre pelo caminho maior. 3 e 4. Porque não me liberaram na direção. Então, pode sentar aí que a aula tá rolando. Bom, e ainda sobra-se, né, este carboninho aqui do final, que é o que a gente chama de ramificação, né? A ramificação com um carbono só, ela é chamada de metil. Opa. E vamos dar o nome aí para a cadeia principal. Primeira coisa que a gente não pode esquecer é que todo ácido começa com a palavra ácido. Então, a gente vai pôr a palavra ácido. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal aí que a gente contou? Sim. Na cadeia principal, 1, 2, 3, 4. Esse é ramificação e vai chamar metil, porque ele não está na linha principal, tá? Então, nós temos aqui 4 carbonos, prefixo para 4 é o prefixo but, né? Met, et, prop, but. Então, nós temos o but. Entre os carbonos não tem dupla, né? E a dupla para ser en, ou tripla para ser in, só é válida se tiver entre carbonos. Se não tiver entre carbonos, não conta. Então, a gente vai colocar an. E o final, oico. Professora, precisa colocar um oico? Nesse caso não precisa, porque a função está no carbono 1, tá? Geralmente nos ácidos carboxílicos não se coloca a numeração da função, por quê? Porque eles sempre estão no carbono da extremidade. Vai colocar só em um caso, que é quando tem nas duas extremidades. Aí você coloca para identificar, que é um num carbono e o outro na outra ponta. Mas a maioria você não precisa pôr, você só vai pôr o ácido e o nome, butanói. Mas ele tem uma ramificação, e a ramificação ela vai na frente do nome. Essa ramificação é metil, e eu preciso colocar de qual carbono que ela saiu. Ela saiu do carbono 2. Então, esse cara é um 2, metil, butanóico. Aí tem autor que junta nome, tem autor que deixa espaço, mas, de uma forma geral, o nome desse carinha é o ácido 2-butanóico. Então, bem tranquilo, bem parecido com as outras funções que a gente veio estudando. Vou pegar uma maiorzinha, assim, mais... uma que tem umas diferençazinhas para a gente ver. Bom, como eu falei para vocês, aqui tem a estrutura, né, de que é quando a gente, às vezes, tem que numerar, porque tá nas duas pontinhas, né, fica parecendo um caranguejo, mas enfim. Bom, aqui não importa, né, se eu começar aqui 1, ponta 1, ponta 2, porque se eu colocar 1, a outra vai ser 2, então também não tem muito que diferenciar, também não tem ramificação, então você já iria direto pro nome, ele é o ácido, met, et, né, então 2 carbonos, prefixo et, ligação simples entre os carbonos, que as duplas estão entre carbono e oxigênio, então não conta, continua como an. E aí a gente vai colocar oico, mas a gente tem duas vezes a mesma função. Então, para a gente diferenciar, geralmente a gente coloca 1,2 de oico, porque ele tem, né, 2 vezes a mesma função. Então, é um dos poucos casos em que a gente põe um número para identificar a função do ácido carboxílico. Então, ele é o ácido etan 1,2 dioico, mas ele é mais conhecido como ácido oxálico, né? Ele é um ácido antioxidante, ele é bem presente em cosméticos, essas coisas assim. Então, a nomenclatura usual dele, né, é ácido oxálico. Temos um ácido carboxílico muito famoso,
muito famoso. Eu vou pôr aqui a estrutura, a gente vai dar o nome e o PAC, e aí eu vou ver se vocês descobrem qual é o nome dele no dia a dia. Tenho certeza que vocês já experimentaram ele pelo menos uma vez na vida. É um ácido comestível. Em pequenas quantidades, é claro, tá, gente? Tudo aqui tem que estar diluído. Álcool comestível? É um ácido carboxílico comestível. Então, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Pôr de preto para manter o padrão. Não, calma, eu confundi com álcool. Ácido comestível? Ácido? É um ácido orgânico. Ele é comestível. Tenho certeza que você já comeu ele. Esse ácido. Em alguma comida, com certeza você já fez uso aqui. Pelo menos da forma Mas dele. Pelo menos é do dia a dia? É do dia a dia. Tem na minha geladeira. Olha, deu outra dica, hein? Tem na minha geladeira. É algum tipo de laticínio? Esse em especial não. Temos ácidos carboxílicos que estão presentes no laticínios, mas esse aqui em especial não. Assim, tem gente que coloca ele no leite para ajudar o leite a coalhar mais rápido. Limão. Não. O limão é o ácido cítrico, mas não é ácido carboxílico. Ah, mas foi um bom chute, vai. Foi ácido? Foi perto? É um ácido orgânico. Bom, vamos dar um nome. Ele não é orgânico? Ele é orgânico. Ó, é orgânico, ó, duplo O, simples OH. Vamos começar dando o nome padrão. Ele é um ácido, né? Não pode esquecer de pôr a palavra ácido. Quantos carbonos nós temos? 2. Qual é o prefixo para 2? Et. Então, et. Né? E oico no final. Etanóico. A gente não precisa colocar aqui o numeração 1 oico, porque ele só tem de um lado. É diferente desse aqui que tinha dos dois lados. Então, é o ácido etanóico. O ácido etanóico, o nome usual dele é ácido acético. Faz alguma referência? Ácido acético? Acetona? Não, acetona. Não, e a acetona é uma outra função, né? A função das cetonas. O ácido. Então, eu vou pôr o nome aqui que eu acho que vocês vão lembrar. Eu pensei em falar vinagre, não! Tá, então, vinagre. Só que eu pensei assim, falei, não, vinagre geralmente tem limão dentro, né? E eu já falei, limão não vai ser vinagre. É o vinagre de álcool, né? Geralmente o vinagre de álcool ele tem a presença do ácido acético diluído, obviamente, que é o nosso ácido etanóico, que é o nome químico dele oficial. Eu estou com raiva de mim nesse Então, não ter falado. A gente está falando da mesma substância. Se eu falar de vinagre, ácido acético, ácido etanóico, eu estou falando do mesmo princípio ativo, que é esse carinha aqui, com essa formulazinha linda e maravilhosa. Que o Ivan agora não vai mais errar no simulado, porque ele vai lembrar. Ele vai lembrar na prova. Certinho? Bom, vou pegar um grandão agora, assim, que tem muita ramificação, muita coisa pra gente complicar a vida. Já pegamos um de geometria, de fórmula geométrica, um que tem dos dois lados, um que tem nomes diferentões. Então, vou pegar uma mais ramificada. Mas as férias tem coisa pra apontar, viu? Mas não conta não, que agora eu tô gravando, senão fica registrado. Verdade. Deixa todo mundo que não veio pra aula hoje no suspense do que a gente falou aqui. Você não pode ser. Agora vai ficar no suspense. Não veio pra aula, não sabe dos segredos. Mas tem coisa pra contar, viu? Aí o Ian tá falando que tem coisa pra contar. Bom, gente, aqui eu tenho a dupla O simples OH, tá? Então essa aqui é a função. Isso caracteriza essa molécula gigante como ácido carboxílico. E esse carinha vai ser nosso carbono 1. Então esse é o 1, esse é o 2. Eu poderia até descer 3 e 4, mas eu sei que aqui é maior, né? Então eu tenho que pegar o caminho maior. 3. Também não vale a pena subir, vamos continuar. 4, 5. Quando eu chego aqui no 5, eu posso ir reto, 6, 7, eu posso ir 6, 7. Tá vendo que tá dando empate? Então, tanto faz, você ir reto ou descer.
Se não desse empate, você iria para o lado que tivesse mais. Então, aqui a gente vai para o 6, aqui a gente vai para o 7. Tudo que sobrou de fora, ó, sobrou esse carinha, sobrou esse aqui e sobrou esse aqui, tá vendo? É tudo. É o que a gente chama de ramificação. A ramificação dá um nome separado da cadeia. Mas só com carbono, né? Só com carbono, tem que ser carbono. Isso aqui é função. Então, esse carinha tem um carbono, o nome dele é metil. Metil. É meio difícil escrever no mousepad, mas enfim. Por causa do met e ramificação termina em il. Então, metil, um carbono com il. Já essa, ó, tem 2 em sequência, tá vendo? 1, 2. Met, et. Então, é etil. Então, esses 2 carinhas chamam etil. Agora, vamos dar o nome da cadeia toda. Ela começa com a palavra ácido, porque todo ácido começa com a palavra ácido. Logo depois vem as ramificações. Então, a gente tem uma ramificação no número 3, uma no 2 e uma no 5. Né? Tá vendo? Tá saindo o carbono 2, 3, 5. E a gente vai pôr em ordem alfabética. Em ordem alfabética, o E de etil vem antes do M de metil. Então, a gente vai pôr 2,5. Aqui, ó, porque o outro etil tá aqui, ó. Tá? Eu tô dando só o nome só dos etis. Então, 2,5 de, porque são 2 etil. Calma. Então, 2, ó, no 2 tá saindo um etil, no 5 tá saindo um etil, 2,5 de etil. São 2 etis. Um tá no carbono 2, outro tá no carbono 5, certo? Aí agora a gente vai pro metil. Lá no carbono 3 tem um metil. E agora, que não tem mais nenhuma ramificação para dar o nome, a gente vai dar o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 7 carbonos, então o prefixo é ept. Met, et, prop, but, pent, ex, ept. 7. Não tem dupla entre os carbonos, só tem aqui essa dupla que é da própria função, então o infixo é an. E ele vai terminar em oico. Não preciso pôr um oico, porque ele está na ponta. Então, acabou. Então, o nome desse ácido é ácido 2,5 de etil 3-metil heptanóico. E para que se utiliza esse ácido, a senhora sabe? Vixe, aí eu tenho que pesquisar, porque de cabeça, assim, esses nomes... assim, a senhora só pega aleatório esses ácidos assim? Eu vou ali no Google Imagens procurar ácido carboxílico ramificado. Aí aparece um monte e eu pego o que eu acho maior. Esse aqui mesmo eu remontei ele, né? Que ele não era tão grande assim, eu aumentei aqui, editei a imagem. A imagem para ficar maiorzinho, para ter 2 ramificações para a gente dar de exemplo. Bom, gente, é isso. Sobre ácido carboxílico... Mas então esse ácido aí daria certo ainda? Não, ele deve existir. A gente pode colocar ele aqui no Google para ver se aparece alguma substância. Mas geralmente ele vai para a parte das gorduras e tal. Deixa eu ver se aparece alguma coisa sobre ele. Vai aparecer exercícios, é claro, né? Pode ser que ele também... 3-metilheptano. Não puxa nada não, porque quando ele vai para esses ácidos maiores, normalmente ele é uma mistura, então ele está dentro com outras gorduras, outras coisas. Aí é muito difícil a gente isolar uma fórmula só. Mas ele, com certeza, ele é sólido. Pelo tamanho da cadeia e tudo, ele já é tipo uma gordura, uma pasta, alguma coisa mais solidificada. Ele deve ter uma característica meio de manteiga ou algo parecido com isso. E é isso, gente. De ácido carboxílico, ficamos por aqui, né? Já tem 20 minutos aí para pôr no YouTube. Nem 20 minutos o povo não assiste, vai assistir na velocidade 2.2.